Já pararam para pensar qual é o código secreto que está na base de tudo que é vivo? Hoje, vamos mergulhar a fundo no mundo fascinante da biologia molecular para decifrar exatamente isso. E para perceber o quão revolucionário este campo é, a gente precisa de olhar para além dos livros de ciência. A biologia molecular, hoje em dia, está a moldar o nosso mundo de formas que, olhem, há algumas décadas seriam pura ficção científica. Então, qual é esse código? A resposta, claro, está na biologia molecular. Quando se começou a estudar a vida a este nível microscópico, a focar no nosso material genético, foi como encontrar uma chave mestra. Uma chave que abriu portas para transformar a medicina, a agricultura e até a forma como se resolvem crimes. Pensemos, por exemplo, nas vacinas mais avançadas. Muitas delas, como as de mRNA, são resultado direto da nossa capacidade de, basicamente, ler o código genético de um vírus e usar essa informação para treinar o nosso sistema imunitário. É a ciência a proteger-nos a um nível super fundamental. E o potencial vai muito, mas muito mais longe. Estamos a falar de tratamentos como a terapia génica. Imaginem só, a possibilidade de corrigir erros genéticos diretamente no ADN, oferecendo uma esperança real para doenças hereditárias, como a fibrose cística, que antes eram consideradas uma sentença. E não é só na medicina, não. A justiça criminal foi completamente transformada. Hoje, a capacidade de identificar uma pessoa a partir de um único fio de cabelo ou de uma gotinha de sangue pode ser a peça que faltava para resolver um crime. Uma precisão que antes era simplesmente impensável. Ok, mas como é que chegamos até aqui? A história por trás disto tudo é quase um thriller, uma história de detetives científicos que se passou em meados do século XX. Vamos lá recuar um bocadinho no tempo. Então, estamos nos anos 50 e nesta altura havia uma corrida científica frenética a acontecer em todo o mundo. O objetivo? Desvendar a estrutura de uma molécula que era ao mesmo tempo misteriosa e absolutamente fundamental, o ADN. Era sem dúvida o grande enigma biológico da época. E a grande reviravolta, o momento decisivo, veio desta imagem. Parece um bocado desfocada, não é? Mas foi absolutamente revolucionária. Foi captada por uma química incrível, Rosalind Franklin, usando uma técnica super complexa de raio-x. E esta imagem, que ficou para a história com uma foto 51, era a pista que faltava. A pista que dizia claramente, tem a forma de uma hélice. Foi com base nestes dados cruciais da Franklin que outros dois cientistas, James Watson e Francis Crick, conseguiram finalmente montar o puzzle. Eles construíram o primeiro modelo tridimensional correto do ADN, a tal famosa dupla hélice. Foi como se, de repente, tudo fizesse sentido. Então, em 1962, o Prémio Nobel foi entregue. Watson, Crick e um colega da Franklin, Maurice Wilkins, receberam o prémio. Mas, e este é um mas trágico, a Rosalind Franklin tinha morrido 4 anos antes, de cancro. E como o Nobel não é atribuído póstumamente, o seu papel, que foi absolutamente fundamental, acabou por não ser reconhecido oficialmente na cerimónia. Ok, a estrutura estava descoberta. A dupla hélice, fantástico. Mas e agora? O desafio seguinte era talvez ainda maior. Como é que esta molécula, este código, se transforma em nós? Como é que dá as instruções para construir um ser vivo? A resposta está num princípio com um nome um bocado imponente, o dogma central. Mas calma, não é tão complicado como soa. Na verdade, é só uma forma de descrever o fluxo da informação. É o passo a passo de como as instruções que estão no ADN são lidas e usadas para construir e pôr uma célula a funcionar. Olhem, a melhor forma de perceber isto é com uma analogia. Pensem no ADN como o grande livro de receitas da vida, guardado aos 7 chaves. Quando queremos fazer um bolo, não levamos o livro todo para a cozinha, certo? Tiramos uma fotocópia só daquela receita. Essa fotocópia é o ARN. E depois, na cozinha, usamos essa cópia para fazer o bolo. O bolo, neste caso, é a proteína, a molécula que vai, de facto, fazer alguma coisa no nosso corpo. E a partir do momento em que este processo foi percebido, uau! Foi uma autêntica explosão tecnológica. De repente, os cientistas não só conseguiam ler o código da vida, como também começaram a aprender a editá-lo. Isto deu aos cientistas uma espécie de caixa de ferramentas moleculares. E que ferramentas? A capacidade de cortar e colar genes, de pegar num pedacinho de ADN e fazer milhões de cópias com uma técnica chamada PCR, e até de fazer um clone.
cada uma destas técnicas abriu uma porta para um mundo novo. E olhem que houve surpresas pelo caminho. Uma das maiores veio do projeto Genoma Humano. A expectativa era encontrar, sei lá, uns 100 mil genes no ser humano. E o resultado final? Cerca de 30 mil. Foi um choque. Uma lição de humildade que nos mostrou que a nossa complexidade não vem só do número de receitas que temos, mas de como as usamos. E claro, todo este conhecimento começou logo a ter aplicações bem práticas. Uma dessas ferramentas, a tal da impressão digital de ADN, mudou completamente o jogo em áreas como a investigação criminal, claro, mas também nos testes de paternidade. Mudou vidas, literalmente, para sempre. E claro, a ovelha Dolly. Quem é que não se lembra da Dolly? A sua clonagem foi um marco, foi a prova de que algo que parecia mesmo saído de um filme de ficção científica era afinal possível pegar no código genético de uma única célula de um adulto e, a partir daí, rebobinar e criar um ser vivo inteirinho de novo. Pois é. E toda esta viagem pela história da ciência leva-nos direitinhos de volta ao presente. E, claro, ao futuro. Porque todo o trabalho daqueles pioneiros é a base para as maravilhas médicas e tecnológicas que temos hoje. Diagnosticar doenças como o cancro ou a Covid-19 a nível molecular, desenvolver terapias para doenças genéticas, criar vacinas mais eficazes, até melhorar as colheitas. Tudo isto vem daí. O que nos deixa com uma pergunta final, e é uma pergunta bem profunda. Agora que conseguimos ler, e cada vez mais, escrever o código da vida, com todo este poder nas nossas mãos, que capítulo é que a humanidade vai decidir escrever a seguir?